pessoal, tudo bem? Oi, pessoal. Hoje Tudo vamos para o tema número 5, que é a lei do ritmo. E para quem não está acompanhando, estamos falando das 7 leis herméticas. E quem quiser se aprofundar melhor, estamos desde a primeira lei explicando. E agora, essa lei, ela é a lei do princípio do ritmo e diz o seguinte: tudo flui para fora e para dentro, tudo tem suas marés, todas as coisas sobem e caem. O balançar do pêndulo se manifesta em tudo. A medida do balanço para a direita é a medida do balanço para a esquerda. O ritmo é a compensação. Então a gente pode observar isso em vários lugares, né? Nas marés, tem maré alta, maré baixa, no dia e na noite. Isso acontece na nossa mente também. Muitas vezes estamos muito alegres, eufóricos ou muito tristes. Então isso se manifesta de várias formas. O ritmo da natureza, né? Uma árvore, por exemplo, para crescer, ela precisa que as suas raízes estejam profundas, né? Quanto maior é essa árvore, maior serão essas raízes. Claro, precisa se alimentar, então essas raízes vão profundamente buscar esse alimento, a água, né? E dá, então, força, impulso para ela crescer. E aí está o ritmo. O coração é um exemplo também da lei do ritmo, né? Tá sempre batendo, a inspiração e a expiração também. Isso acontece, a gente retorna lá no princípio da correspondência, acontece tanto no macro e no micro. Tem a inspiração dos seres humanos, dos pequenos bichinhos e também da própria criação, né? Que é o Pralaya e o Mahavantara. Sim. Enquanto, vamos dizer assim, com esse ritmo, né, a criação se dá, vai se expandindo, criando sistemas, sóis, né, sistemas solares. E chega um momento em que precisa recolher, né, todo esse criado. E também como a própria criação e destruição das coisas, né? Então tem ali um ritmo dentro dessas polaridades, né? Como a gente falava nas leis anteriores, né? Dentro de uma delas é a polaridade. Então tem os seus extremos. E o ritmo, ele é esse intervalo, né? Que faz como um pêndulo mesmo, né? Vai para um lado e com a mesma força, com o mesmo impulso, ele volta, né, nessa proporção. Isso acontece também conosco, por exemplo, nascemos, crescemos e morremos. Então acontece esse ápice, um momento é o ápice e depois volta para o outro lado. Então a pessoa nasce, está no seu ápice de energia para se desenvolver e depois vai voltando para o outro lado até chegar à velhice, que já está se recolhendo. Sim. E os nossos estados internos também são assim, né? Tanto mentais quanto emocionais, né? Uma hora nós estamos muito alegres, como foi falado na lei anterior, né? E chega um limite ali, nós vamos lá para o outro lado, ficamos muito tristes, né? Então, a euforia e a tristeza. Então, quer dizer, aí também está essa lei atuando, né? Não é porque a pessoa escolheu, né? Então, quando existe uma escolha, quando a pessoa se dá conta dessa lei, aí sim ela pode escolher o que nós chamamos de neutralizar, né? Seria neutralizar essas polaridades. Então, ela vai estar consciente, né, de um lado e de outro, mas não vai deixar se confundir ou se influenciar. Não? Então, ela vai passar por situações que são tristes, mas não vai ficar, vamos dizer, morrer junto com a situação, né? E ao mesmo tempo em situações muito felizes, muito alegres, sem deixar se, vamos dizer assim, ir para o seu extremo, né, da euforia, porque imediatamente vem essa lei e carrega ela para o outro lado. Então essa lei ela sempre existe, não existe vamos dizer, princípio, né? E a questão é nós sabermos lidar com ela, né? Sabermos transcender essas leis. E é bem interessante quando a gente tenta aplicar ela na nossa vida, porque a gente compreende que quanto mais vai para um lado, mais tem a tendência de ir para o outro. Então tem um exemplo aqui no livro Caibalion do porco, que ele conhece muito pouco, ele tem muitos poucos prazeres. Então ele também não sofre, não tem muito sofrimento. Explica assim. Então o contrário também acontece. Algum animal que normalmente tem muitos prazeres, tem uma vida muito prazerosa, ele também vai para outra intensidade. Então ele vai ter um certo sofrimento maior também. Isso acontece com um ser humano. Quanto mais ele fica equilibrado, menos ele se balança com o pêndulo, que tem a ver com essa lei da neutralização que a Ana falou.
Então, como a gente faz isso, né, de neutralizar? É como se a gente sentasse em um banquinho em cima e observasse o movimento do pêndulo sem se identificar com ele. Então, é assim que acontece esse equilíbrio. E é como se você transcendesse a lei. Ela continua existindo, mas você para de ser lançado com ela ali no balançar. Uma hora tá feliz, outra hora tá triste por conta das coisas externas. Mas se você acha um equilíbrio entre esses estados, você vive as situações, mas observando acima. De cima, sim. Eu escutei esses dias uma frase na internet, agora não me lembro onde foi exatamente, que dizia assim, duas crianças ali brigando por uma bola, né, por um brinquedo. E se esse pai, essa mãe, não chega no momento para neutralizar aquela situação, né? Vamos dizer que vem uma outra criança e não o pai e a mãe. Então a criança também está interessada na bola e ela vai ser uma briga em três ali, né? Então necessita o quê? De uma consciência superior que esteja vendo de cima, como você falou, né, Isabel? Que consiga neutralizar essas forças, né? Porque se vem uma força igual, né, não vai resolver. Então isso do estado presente, né, da pessoa estar consciente do momento, se dando conta do que está acontecendo, sejam eles eventos bons ou ruins, né, permite com que ela veja de cima, de fato, né, e não é levada por essa lei, né, que usa muito do desejo da pessoa, né, dos pensamentos da pessoa. Senão a gente cai nessa mecânica de ser lançado de um lado para o outro. E sair dessa mecânica é o que? É tomar consciência. E como que a gente pode fazer isso, né? Estando presente no aqui e agora, meditando, porque a gente vai ver isso, a lei do pêndulo acontecendo na nossa mente também. Vai vir pensamentos positivos e negativos, mas o bem e o mal também estão no pêndulo ali, são relativos Leis também. mecânicas, né? Leis mecânicas. Tem gente que vai ser mal, para algumas pessoas algo vai ser mal e para outras vai ser bom. Então é relativo. Então a consciência está além do bem e do mal. Ela sabe vivenciar os dois sem se identificar ou sem cair ali. Então é meditar, se prestar atenção na sua respiração, tudo isso vai ajudando a gente ficar consciente dessa lei e observar esse batalhar que acontece tanto na nossa mente como nos eventos externos e não cair ali, não ser levado. Sim, eu achei interessante em relação à mente, né, que você falava que a gente tem que provocar ou aprender o que chama de transmutação mental, né? Então, quando vem esse pensamento, saber né, por que aquele pensamento, mas você ser capaz de transformar aquele pensamento, né? Extrair o que tem de bom sem, como que eu vou dizer, sem julgar, né? Então, seria como colocar essa mente passiva, né, para aprender e não para interpretar, porque quando essa mente entra na sua dualidade, ela vai conceituar, né? E aí a tendência ela ir para um extremo é fácil, né? Seja para um lado ou para o outro desse pêndulo, né? Mas quando ela é receptiva, ela está atenta, então é um veículo para o aprendizado, né? E essa lei atua dessa forma. Se você não está atento, não está presente, apesar de a lei seguir existindo, mas você não é vítima, vamos dizer, das circunstâncias, né? Perfeito. Que é bem legal. Eu vi até uma frase que fala exatamente sobre isso que você falou, Ana, que uma frase que fala bem assim: o maior nível de inteligência é você observar sem julgamentos. Então não é você ser muito intelectual e sempre saber uma opinião, né, sempre ter a resposta. Não, é você às vezes simplesmente não pensar em nada e só observar. Sim. E em relação à nossa alma, será que ela faz esse caminho, esse trajeto também? Com certeza. A gente andou estudando também outras partes desse estudo, que entra nesse estudo, que diz que a nossa alma, ela viu uma luz falsa e caiu. Então é como se a gente estivesse em mundos sutis anteriormente, mas a gente se identificou com algo e densificou. E a gente está na matéria. Então também a gente vê o ritmo aí, até com a nossa alma, porque pra gente subir, pra gente conhecer a felicidade, a sutilidade, a gente tem que conhecer também o denso, o grosseiro. Então a gente estava lá, a gente estava na própria luz, mas não reconhecia, porque a gente não passou pelo sofrimento, não passou pela dor. Isso é uma forma muito boa de entender a lei e usar ela a favor, né? Porque se a gente passa por circunstâncias desagradáveis, quer dizer, essa lei está para um lado, né?
quer dizer que a gente pode sair dali. E entender esse processo também, né? Para conhecer a felicidade. Imagina, as essências estão lá felizes nos céus, mas não são conscientes da sua própria felicidade. Aí precisa baixar, né, para poder conhecer. E nós fazemos isso no dia a dia, né? Porém, a diferença é que nós não podemos nos identificar com a situação densa, né? Porque senão nós ficamos por aí nessa dualidade, como você falou, né? A gente fica num nível inferior de consciência, vibrando nessa lei. Enquanto que nós poderíamos usar essa lei para subir a níveis superiores de consciência, né? E cada vez que a gente não se identifica com um nível inferior, a gente vai subindo cada vez mais, né? Então vai redescobrindo esses céus, né? Que um dia nós viemos. Que interessante, então é a vibração que faz esse movimento do ritmo. Sim. Então existem vibrações mais densas e tem a tendência de permanecerem ali naquela dualidade, mas quando você vai transcendendo para vibrações sutis, você fica acima desse movimento e você começa a ver o bem, o mal, porque são dos dois lados da mesma moeda. Então, se vai para um lado, vai voltar para o outro, inevitavelmente. E eu pensei, por exemplo, uma pessoa que se reprime de fazer muita coisa, coloca um regime muito grande na sua vida, tem a tendência dela voltar para o outro extremo muito fazer fácil. Demais daquilo, fazer né? Demais. Agora se entregar para aquela situação, né? Muito bom exemplo. Então, o segredo seria o quê? Se a pessoa não vai reprimir, mas ela também não vai se entregar para a situação, qual que é a dica que nós podemos dar? Boa pergunta. Quem sabe compreender, né? Compreender a situação e não, vamos dizer, não simplesmente não julgar, né? Porque a gente se julga, né? A gente vamos dizer, faz auto-julgamento, né? De, isso eu não posso, isso é errado, né? Mas não compreender o porquê, né? E aí nós podemos já fazer uma ponte para o próximo, porque vai falar justo da ação e consequência, não é? Essa próxima, né? Ação e reação. Ação e reação. Que é, na verdade, a causa e efeito. A causa e efeito, que é igual que a ação e reação. Então, quer dizer, compreender aquele processo, né? Aquela situação que eu estou vivendo, mas não julgar, não me julgar. Porque eu não posso fazer tal coisa, porque isso não pode. É fácil a gente se perder, porque veja bem, essa falsa luz, que a consciência, vamos dizer que a nossa alma, né, se identificou com ela, é justo essa luz do intelecto, né? Que é essa luz do conceito, do aceito, não aceito, concordo, não concordo. Então nós deveríamos estar num momento, assim, vamos dizer, num estado em que a gente esteja acima do bem e do mal. É um pouco forte, né? Quem é que está acima do bem e do mal, né? Mas a gente sabe que as leis estão, né? As leis que são leis da natureza, da vida, do cosmos, né? Então, se a gente está livre de conceito, livre de julgamento, a gente é capaz de elevar esse nível de consciência e poder ver de cima essa dualidade, né? Da nossa própria vida, isso que é o mais importante, né? Sim. Fez sentido? Fez muito sentido. E a gente estava conversando mais cedo também daquelas duas diferenças que podem ocorrer com a lei. Por exemplo, a lei é a mesma, é a lei do pêndulo, né? A lei do ritmo. Mas ela pode acontecer de uma forma mecânica, que é aquela que a gente não, fica inconsciente, não se percebe acontecendo esse batalhar das antíteses ou situações boas e ruins e a gente se identificando ali. Ou pode acontecer de uma forma conscientiva, que é como se a lei se sutilizasse ali, porque interiormente a gente se sutiliza. Então, por exemplo, a gente pode escolher conscientemente, por exemplo, a dor, para obter prazer no futuro, que tem a ver com, em vez de você querer o prazer imediato, que é ficar ali no sofá, vendo TV... Sedentarismo. Sedentarismo, ou enfermidades também, você escolhe fazer exercício, algo que vai causar saúde no seu corpo. Então, você está escolhendo a dor ali consciente. Nossa, muito bom esse exemplo. Para depois obter um resultado positivo. E aí, a mesma lei, ela se transforma mais sutil, porque você está agindo consciente dela, ao seu favor. Então, você troca aquele prazerzinho, vamos dizer, de ficar ali no sofá, né, de repente assistindo algo, para se colocar uma dor do exercício, de ter que levantar, né, vencer essa inércia. E como resultado vem essa saúde, como você falou, né? E o contrário quer dizer, então se a pessoa ela está vivendo aquele momento de prazer e o normal qual que é?
O normal é depois ela ficar sedentária. Uhum. Vai vir E as fora enfermidades. os problemas mentais também, Também, que vem falta ansiedade, de, sim, não está oxigenando bem, né, o os... corpo e o cérebro, Aham. com certeza. É. Mas se ela se coloca conscientemente né, a usar essa a favor, essa lei a favor, né, ela pode realmente trazer saúde. Gostei bastante Então a gente pode entender que tem uma ação e reação para tudo. Então o que que a gente pode fazer? Tomar decisões conscientes, para fazer essa lei girar ao nosso favor. Já que existe essa compensação, esse ritmo, o que a gente vai plantar agora, a gente vai colher amanhã. E isso já entra na lei da causa e efeito, que é a próxima lei. Sim. Tem uma frase também que eu achei interessante, aquilo de toda a subida precede uma caída. Uhum. E toda exaltação precede uma humilhação. Uhum. Seria interessante a gente identificar isso na nossa vida, né? Se eu estou passando uma situação muito de vexame, humilhada, alguma situação muito terrível está acontecendo na minha vida, quer dizer que daqui a pouco, né, por uma lei, eu vou ter o oposto, vou colher algum fruto daquilo, né? Uhum. Então vai vir algo muito bom, muito positivo. E também a questão da queda, você falou da própria alma, né? Que a alma teve que cair identificada com essa luz, né? Que era essa luz falsa, para depois reconhecer a felicidade onde ela estava. Então, tem mais algum ponto? Eu acho que eu tenho só mais um ponto dessa questão que você falou, do primeiro exemplo. Por exemplo, toda exaltação precede uma humilhação. Sim. A pessoa só vai sair daquela dor, na verdade, se ela quiser, porque pode acontecer também dela ficar ali identificada e ficar naquele balançado do pêndulo. Então, tá sempre muito sofrida, aí, por exemplo, vai buscar algum vício para tampar aquele buraco. Aí ela fica muito anestesiada ou até eufórica, mas depois vai voltar. Então, só se ela tomar consciência que ela vai sair daquilo. Exatamente. Ou ela vai, sei lá, se revoltar, né, por uma lei de reação, ela se revolta, vai tentar se vingar. Uhum. Então, quer dizer, ela está na mesma lei, só que num nível inferior de consciência. Vai se densificando. Uhum. Então, essa consciência que estava, vamos dizer, um pouquinho de compreensão, ela se sentiu mal, aí, em vez dela subir, usar essa lei para subir o seu nível e entender que depois vem algo bom, ela baixa mais ainda. Uhum. Então, a pessoa vai baixando de consciência, de nível de consciência, por não compreender os estados negativos que a gente passa em situações negativas, né? Então, se a gente compreende esse mal, né? Então, a tendência é a gente elevar esse nível de ser, né? De consciência. E se a gente não compreende o nosso sofrimento, a gente vai ficar cada vez pior, porque essa lei também atua, tá ali, ela tá presente. Então, eu vou sair de um nível para um mais inferior ainda, né? Por não compreender. Então a lei ela é a mesma, só que ela atua em diversos tipos de vibrações. Isso. Vai depender de da consciência pessoa. Está ali presente essa lei. Seja para os deuses que tem que descer e depois subir, né? Seja uma pessoa que está numa situação que tem que cair e depois levantar. Ou seja, até para um animal também. Ou pessoa que cai e fica rolando também nessa dualidade. Né? Que aí fica uma lei mecânica, não vai para a consciência. Isso. Interessante. Então acho que é isso. Finalizamos. Pensar numa próxima, né? E aguardamos todos vocês. Isso, até a próxima, pessoal.